Esse corte é patrocinado pela KTO e você ganha até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBUTECO. Link aqui na descrição. Zupac, você que cobriu muito tempo o Corinthians, um diagnóstico. Como que o Corinthians foi se enfiar nesse buraco Do estratosférico time campeão do mundo. de dívidas, cara, de quase bater 1 bilhão e tá nessa fase meio conturbada agora? São vários momentos, né? Mas o primeiro deles, a virada, foi justamente o momento em que o Corinthians foi campeão do mundo. Porque ali, o Corinthians tinha, pra época, a sua arrecadação recorde. Se você lembrar, logo depois do Campeonato Mundial, o Corinthians contrata o Pato por 40 milhões de reais. O Corinthians tinha o dinheiro. E estavam falando de R$ 40 milhões há 10 anos atrás. Eu acho que era Porra, cara. 14 milhões de Se você corrigir isso pra euros. inflação de hoje, tá maluco. Nossa. Independentemente de dar dado certo ou errado. Super errado, mas o Corinthians tinha o dinheiro. Então, era um time rico à época. Contratou o Pato, comprou o Renato Augusto do Bayer Leverkusen, comprou o Gil do Valenciano da França. Foram os 3 reforços logo depois do Mundial, para 2013. Naquele momento, o Corinthians viveu o que acontece com muitos clubes que ganham campeonatos importantes com times históricos. Você reforça o seu time e isso custa dinheiro. E mais do que isso, para você manter o time campeão é muito caro. Então o Palmeiras, campeão, para renovar o contrato do Abel, gastou uma nota. Por que o Palmeiras contratou pouco recentemente? Porque o Palmeiras gastou muito dinheiro para manter o time campeão. Lógico, eu tenho os caras aqui, vou trazer por quê se eu tenho os caras aqui. Só que esses caras super campeões, o cara que custava 100 custa 300. Lógico, o contrato do Dudu é muito mais alto hoje. O Gustavo Gomes ganha muito mais hoje que ganhava antes. E o Corinthians passou por esse processo. E o Corinthians teve dificuldade para entender o que era fim de ciclo de alguns jogadores. O próprio Tite teve dificuldade para... Ele não conseguiu tocar o trabalho em 13 por isso. E aí o Corinthians passou a inflacionar demais a sua folha. Muito. E com o passar do tempo, a gente passou a viver crise econômica mundial, crise econômica no Brasil. Diminuiu o faturamento. O custo era muito alto. O Corinthians não acompanhou. Passou a gastar muito mais do que arrecadava, e foi aí que começou a virada. O Corinthians, no seu auge, não entendeu como controlar. E veio uma crise e o Corinthians entrou. Daí por diante vieram gestões ruins. O Corinthians passou a explorar muito pior o seu potencial de receita. A segunda gestão do Andrés, do ponto de vista econômico, assim, administrativo, a primeira foi muito boa, né, histórica pro Corinthians. Sim. A segunda foi muito ruim em termos desastrosa. Muito inflacionou, a dívida saltou estratosfericamente, a arrecadação caiu bastante, teve pandemia, é verdade, mas a arrecadação caiu bastante. É verdade que ele quer voltar? Olha, o que eu ouvi é que ele não gostaria de voltar, mas que o candidato que hoje a situação apoia, o candidato que hoje ele apoia, que é o André Luiz Oliveira, que foi vice-presidente administrativo dele e tal. É o André Negão? Conhecido como André Negão. Ele é um cara que tem muita resistência dentro da própria situação. Então a própria situação não vê o André como uma unanimidade. E existe um racha dentro da própria situação por isso. E que se o Andrés perceber que esse racha pode colocar em risco a eleição, por enquanto só tem o Augusto Melo como candidato da oposição, podem ter outros, não sei. Se o Andrés perceber que esse racha, que a falta de aprovação, que a rejeição do André pode custar a eleição para o grupo que comanda o Corinthians desde 2007, que isso pode fazê-lo voltar à cena. Mas acho que por enquanto é só em campo de hipótese, assim. Mas é o que eu ouvi. Caramba, cara, que situação. E o braço direito do Andrés era o do Willian, né? Sempre foi. Que é o presidente atual e... Foi diretor de Você futebol. acredita nessa gestão ainda? Eu acho que essa gestão ela tem 2 momentos, assim. Até a demissão não, né? Até a retirada do Fernando Lázaro como técnico, porque ele continuou lá no clube. Eu vi uma gestão muito positiva e muito importante pro Corinthians, assim, porque as pessoas falam, mas o Duílio pode acabar a gestão como o único presidente nos últimos sei lá quantos anos que não foi campeão. Mas isso não depende exclusivamente dele, né? Se o Fagner faz o pênalti final contra o Flamengo, o Corinthians é campeão. Então, assim, aí a gestão seria boa? Então a gestão ela é boa, não é? Se um jogador acerta um pênalti ou não, acho que não é esse o balizador. Eu acho que é preciso olhar o que era o Corinthians quando o Duílio assumiu e o que é o Corinthians hoje. O Duílio assume o Corinthians com uma dívida enorme, uma arrecadação muito baixa pro potencial do Corinthians, com um elenco muito ruim, com um desempenho esportivo muito ruim. E com práticas dentro do clube, assim, processos muito mal feitos. O que o Duílio transforma o Corinthians? Em um clube com compliance dentro do clube, coisa que não acontecia, um enxugamento de várias áreas do clube. O Corinthians teve em 2022 a maior arrecadação da sua história,
história. O Corinthians passa a arrecadar muito mais em marketing. O Corinthians limpa o seu elenco. Passa no primeiro momento a gastar menos com melhores jogadores, quando contrata só os 4 veteranos lá em 2021. 3 veteranos e o Guedes, né? Renato, Juliano, William e Roger Guedes. O Corinthians gasta com os 4, que gastava com 20 que saiu. Então o Corinthians passa... o Corinthians com o Duílio, nas 2 temporadas que ele entregou como presidente, o Corinthians fechou no azul, coisa que não acontecia há muito tempo. Então, Mas com o Duílio... a redução da dívida foi quase Foi, nada, né? então eu acho que existiam três passos aí. Primeiro, era preciso organizar o clube. Segundo, era preciso melhorar a arrecadação para que o clube passasse a ser superavitário. Terceiro, era preciso atacar as dívidas. O terceiro passo ele não deu, mas ele transformou o clube em clube superavitário. O Corinthians não era. A dívida que ela só crescia, ela parou de crescer e diminuiu um pouco. E isso é um trabalho muito importante para o clube. Faltou atacar as dívidas, eu concordo. E esportivamente, o Corinthians melhorou seu time, chegou às quartas de final de Libertadores, que o Corinthians não chegava desde 2012. Foi 2 anos seguidos direto para Libertadores fase de grupos e quase foi campeão da Copa do Brasil contra o poderoso Flamengo no Maracanã. Então o Corinthians deu avanços muito grandes dentro daquilo, comparado com aquilo que ele pegou. Não é comparado com o que é o ideal, com o que ele pegou. E aí vinha dessa forma, com erros e acertos, mas na minha visão uma gestão muito importante. Só que as decisões tomadas dentro de campo, a partir da questão do Lázaro, criaram uma bola de neve que eu acho que vai ser a maneira que essa gestão vai ser vista no fim. A gente viu agora Cuca e tudo mais. Você acha que corre risco de rebaixamento? Ou... A princípio eu te diria que não, mas é um campeonato que não permite você acreditar muito nisso. Você tem que estar esse vai ser um campeonato que vai ter que estar todo mundo muito alerta, muito alerta. Inclusive quem hoje não está lá embaixo. Cruzeiro, São Paulo. Pega uma fase ruim, 5, 6, 7 jogos sem ganhar, vai descer. Porque é um campeonato muito difícil, cara. E no fim, mesmo com todo mundo alerta, no fim ainda assim vai cair 4. Se tiver os 20 alerta, 4 vão cair. Então,